trono de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob o impulso do Espírito Santo. E nesta quinta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma, meu irmão, minha irmã, a Igreja nos traz sua palavra, a palavra da sua tradição. O texto que nos é oferecido hoje na segunda leitura do ofício das leituras na liturgia das horas é tirado dos tratados sobre os Salmos de Santo Hilário, bispo do século IV da nossa era cristã. O título que acompanha esse texto é o seguinte: o verdadeiro temor do Senhor. Ouçamos então atentamente essa palavra da igreja, que hoje é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Todas as vezes que na Escritura se fala do temor do Senhor, nunca se fala isoladamente, como se ele bastasse para a perfeição da nossa fé, mas vem sempre acompanhado de muitas outras virtudes que nos ajudam a compreender sua natureza e perfeição. Assim aprendemos desta palavra que disse Salomão no livro dos Provérbios: se suplicares a inteligência e pedires em voz alta a prudência, se andares à sua procura como ao dinheiro, e se lançares no seu encalço como a um tesouro, então compreenderás o temor do Senhor. Vemos assim quantos degraus são necessários para subir, para chegar ao temor do Senhor. Em primeiro lugar, devemos suplicar a inteligência, pedir a prudência, procurá-la como ao dinheiro, nos lançarmos ao seu encalço como a um tesouro. Então chegaremos a compreender o temor do Senhor. Porque o temor, na opinião comum dos homens, tem outro sentido. É a perturbação que experimenta a fraqueza humana quando receia sofrer o que não quer que lhe aconteça. Este gênero de temor manifesta-se em nós pelo remorso do pecado, pela autoridade do mais poderoso ou a violência do mais forte, por alguma doença, pelo encontro com um animal feroz e pela ameaça de qualquer mal. Este temor, por conseguinte, não precisa ser ensinado, porque deriva espontaneamente de nossa fraqueza natural. Não aprendemos o que se deve temer, mas são as próprias coisas temíveis que nos incutem o temor. Pelo contrário, sobre o temor de Deus, assim está escrito: meus filhos, vinde agora e escutai-me, vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus. Portanto, se o temor do Senhor é ensinado, deve-se aprender. Não nasce do nosso receio natural, mas do cumprimento dos mandamentos, das obras, de uma vida pura e do conhecimento da verdade. Para nós, todo o temor do Senhor está contido no amor, e a caridade perfeita expulsa o temor. O nosso amor a Deus leva-nos a seguir os seus conselhos, a cumprir seus mandamentos,
a confiar em suas promessas? Ouçamos o que diz a Escritura. E agora, Israel, o que é que o Senhor teu Deus te pede? Apenas que o temas e andes em seus caminhos, que ames e guardes os mandamentos do Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para que sejas feliz. Ora, os caminhos do Senhor são muitos, embora Ele próprio seja o caminho, pois Ele chama-se a si mesmo o caminho e mostra a razão porque fala assim: ninguém vai ao Pai senão por mim. Devemos, portanto, examinar e avaliar muitos caminhos para encontrarmos por entre os ensinamentos de muitos o único caminho certo, o único que nos conduz à vida eterna. Há caminhos na lei, caminhos nos profetas, caminhos nos evangelhos e nos apóstolos, caminhos nas diversas obras dos mestres. Felizes os que andam por eles, movidos pelo temor do Senhor. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos esse texto do bispo Santo Hilário, que vem falar sobre o temor de Deus. O temor de Deus que devemos buscar, que devemos aprender, que devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance para tê-lo em nós, que não significa a mesma coisa que ter medo de Deus. Santo Hilário deixa claro a diferença que há entre o temor como esse dom de Deus, não é? E também esse ato de piedade para com Deus, que é diferente do senso comum, da maneira que as pessoas compreendem o temor. Temer a Deus não significa ter medo dele, como nós temos medo das coisas desse mundo, das coisas dessa terra, como nós temos medo daquilo que nos assombra. Não. Deus, que é só amor, que é só misericórdia, Ele quer ser temido. Somos convidados, chamados a temê-lo, sim, mas o temor significa amor. Temer a Deus significa amá-lo a ponto de não querer ofendê-lo. Temer a Deus significa ter um amor grandioso para com Ele, a ponto de fazer tudo o que está ao meu alcance para não pecar, para não ofendê-lo, para não fazer o mal, para não desobedecê-lo. O temor de Deus implica amor a Deus, amor verdadeiro, reconhecimento de que o Senhor é o único caminho que nos conduz à felicidade, que nos conduz à realização plena. É a certeza de que Jesus é o único que pode nos fazer pessoas cada vez melhores e mais felizes. Temer a Deus significa amá-lo. Temer a Deus significa desejá-lo, buscá-lo, querer aprender com Ele aquilo que lhe agrada. Nesta quinta-feira, meu irmão, minha irmã, convido você a rezar comigo a Nossa Senhora. Neste ato de consagração, mostrarmos que realmente confiamos na proteção da Mãezinha, na intercessão da Mãe do Céu. Com o nosso ato de consagração, confiamos a ela também nossa vida, nossos pedidos, preces e agradecimentos, para que ela conduza até Jesus, nosso Senhor. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me
como coisa e propriedade vossa. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo um dia abençoado, cheio da presença de Deus, da intercessão de Nossa Senhora, que você possa ter um dia de crescimento na sua amizade com o Senhor. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.